Olá, ouvinte do Agtech Garage Podcast. Aqui abrimos a porteira, a porta da sala e das garagens para receber especialistas com ampla vivência no agronegócio. Olá para você que acompanha o nosso podcast e flerta com o tema do intraempreendedorismo. Mesmo que você trabalhe full-time dentro das empresas, certamente deve encontrar um espacinho na agenda para ser um intraempreendedor ou uma intraempreendedora. Esse é o nosso assunto no podcast aqui hoje. Intraempreendedorismo como vetor de transformação nas empresas e na academia. Eu sou Marina Salles, editora-chefe de conteúdo do Agtech Garage PwC, e estou aqui nos estúdios em São Paulo com especialistas nesse tema, tanto do lado das empresas como do lado das universidades. Então vou pedir aqui para os nossos convidados se apresentarem. Dalana, por favor. Olá pessoal, me chamo Dalana, já não é a primeira vez que eu participo aqui do podcast. Eu sou estrategista de inovação no Agtech Garage, olhando muito aí para a cultura das organizações, trabalhando em projetos e mecanismos que vêm ajudar, essas corporações a desenvolver e a evoluir culturalmente. É um prazer estar aqui falando desse tema tão importante quando se trata de cultura. Bianca, por favor. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Bianca Linhares, eu sou hoje especialista de experiência do cliente na John Deere. Tenho um background aí de alguns anos de história dentro do RH, mas vim me aventurar aqui a fazer umas coisas diferentes. E também na John Deere eu faço parte do nosso comitê de inovação, que é um assunto que eu sou, assim, particularmente muito apaixonada. E agradeço o convite de estar participando aqui com vocês hoje. É um prazer ter você aqui. E o Rafael está no online, mais pertinho da gente. Rafael, por favor, pode se apresentar. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Rafael Zamparo, eu sou professor do Centro Universitário Integrado, o braço educacional do Grupo Integrado, aqui de Campo Mourão, no Paraná. Atualmente eu estou na posição de diretor de negócios, faço parte do comitê de inovação do grupo e vou tratar de um tema aqui com vocês que particularmente me encanta demais, porque é algo que a gente tem se preocupado há bastante tempo aqui na instituição. Uma satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigada pela presença de vocês e a gente começa então trazendo um pouco dessa característica do intraempreendedor, da intraempreendedora. Dalana, por que as empresas buscam cada vez mais por essa habilidade nos seus colaboradores? Perfeito, Marina. Uma ótima forma de começar a nossa discussão, né? Gosto sempre de trazer a perspectiva do empreendedorismo, que é muito mais tangível, e parece estar muito mais no nosso dia a dia. O empreendedorismo é um vetor, de crescimento e desenvolvimento econômico de uma região. Quanto mais empreendedores, significa que mais oportunidades e mais, de fato, aquela região está se adaptando às demandas, de um novo cenário. Quando eu falo de intraempreendedorismo, eu estou falando da mesma coisa dentro dessas corporações, dentro dessas organizações, E aí, quando eu trago um dado aqui da nossa pesquisa anual de CEOs de 2023, onde a gente tem aí 53% dos CEOs dedicando a maior parte do seu tempo olhando para negócios futuros, a gente percebe o quê? Que o intraempreendedorismo vem como suporte para esses CEOs conseguirem desenvolver o seu papel de tornar essas organizações mais perenes. Então, tá aí. O perfil intraempreendedor ele é importante justamente para isso, para a empresa construir os seus futuros, mas também é importante para o próprio profissional, para desenvolver a sua carreira, para olhar novas possibilidades de crescimento dentro da organização. E para fechar minha fala e respondendo um pouco mais aprofundada essa pergunta, a gente tem um dado da Gallup, onde traz que 21% dos funcionários hoje estão engajados dentro das organizações no Brasil. Esse é um número muito pequeno. Então a gente tem um campo aí para trabalhar o empreendedorismo nessa vertente e a gente tem um dado que comprova a eficácia, inclusive, do empreendedorismo como ferramenta, onde 23% das unidades de negócio que realmente têm trabalhadores engajados têm mais lucros em comparação com a outra. Então a gente percebe aí que as empresas estão buscando esse perfil intraempreendedor para justamente se manter relevante, nesse novo cenário.
Perfeito, Dalana. E aí, trazendo para o exemplo prático dentro das empresas, Bianca, conta pra gente, por que a John Deere decidiu investir em um programa de intraempreendedorismo? Legal. E aí, para responder a tua pergunta, eu também vou querer fazer um contexto aqui, né, para a Claro. gente estar todo mundo na mesma página. Eu acho que, em primeiro lugar, falando um pouquinho da John Deere, é uma empresa centenária, né, e que tem inovação como parte de um dos seus valores. Então, isso já está dentro da empresa, já está no nosso DNA, a questão da inovação. E a gente é muito reconhecido por isso, né, hoje aí, como referência em tecnologia e inovação, principalmente nas nossas máquinas, nos nossos produtos, naquilo que está lá na frente, né, aquilo que é acessível aos nossos clientes. E aí, por outro lado, quando a gente olha os mercados onde a John Deere está inserido, logicamente o agro, né, o maior deles, uma potência aí na economia brasileira hoje, mas também outros mercados importantes que a John Deere atua, como o mercado de construção, o mercado florestal. Esses mercados, assim como todos, estão passando por uma transformação enorme, né? E eles estão aí sedentos por tecnologia, né? Pelo uso da tecnologia, por como que a tecnologia pode me ajudar, né? Pensando aqui na cabeça do cliente, como que a tecnologia pode me ajudar no meu dia a dia, como que a tecnologia me ajuda a ser mais produtivo, ou a gastar menos, ou a ser mais sustentável, enfim. A tecnologia, ela vem hoje como ferramenta, como meio, para proporcionar tudo isso. E a hora que a gente olha para essas duas coisas, né, que eu acabei de explicar, a gente viu nitidamente uma oportunidade de atuar lá na ponta, começando um programa de eu sabia que eu ia me embolar nessa, né, de intraempreendedorismo com a nossa rede de concessionários. Então, assim como montadoras, a John Deere tem um modelo de negócio onde nós temos lá na frente, lá na ponta, concessionários e distribuidores, né, que fazem toda essa ponte, essa venda, esse relacionamento na cara ali com o cliente no dia a dia. E a gente falou, olha que grande oportunidade que nós temos de investir, né, em programas que tragam o intraempreendedorismo lá nessa ponta, porque é essa ponta que hoje está lá com o cliente. E foi aí que a gente pensou, né, junto com o Agitec, inclusive o programa já está no seu segundo ano, né, então nem foi esse ano, foi lá no ano passado quando a gente começou a pensar nesse programa, de, poxa, como que a gente pode criar um programa que vá expor essa rede de concessionários a tema de inovação, a tema de agilidade, a temas de intraempreendedorismo, de uma forma colaborativa. E aí nós desenhamos uma jornada onde a gente tem essa exposição na prática dentro dessa jornada de aprendizado. Então não é só eu falar ou não é só eu buscar a prática como um resultado, né, querer o resultado, mas sim como que a gente construiu cada etapa, cada passo desse programa, aonde os nossos concessionários iriam participar aprendendo em cada um desses passos, né? E aí a gente contou muito com a expertise, com todo o know-how, né, do pessoal do Agitec, que nos trouxe muito conteúdo, que nos trouxe muita informação e que serviram até de mentores ali, né? Em cada passo desse, do programa que a gente dava, que teve a duração aí de cerca de 6 meses, então trazendo esse lado de mentoria. E aí, assim, né, esse foi a grande oportunidade que a gente viu de fazer esse programa acontecer. E agora, trazendo o Rafael para esse papo, Rafael, conta pra gente como que o Grupo Integrado trabalha na vanguarda dentro das universidades, formando profissionais que já vêm prontos, vamos dizer assim, com essa característica para o mercado. Olha, Marina, eu preciso confessar que nem sempre foi assim. Nós temos uma relação muito próxima com as empresas que contratam os nossos egressos. Até porque a gente já tem um curso de agronomia que está entrando no seu 24º ano de existência. O curso é de 1999. Então, é um curso que já tem muitos egressos espalhados pelo Brasil todo e a gente consegue ouvir muito desses nossos egressos, dessas pessoas que, ao se formarem aqui, estão empregadas em diversas áreas no setor agro,
e ouvido as demandas. E algo que me marcou muito aqui na construção dos currículos do integrado foi quando, em uma entrevista com empresas parceiras, um aluno que formado aqui pelo integrado no início da década passada, 2012, se não me engano, ele comentou que o integrado formou ele muito bem, mas muito bem para trabalhar para os outros. E ele tinha o sonho de empreender. E foi aí que despertou primeiro a veia do empreendedorismo. E também foi uma escalada. A gente foi começar a entender mais do empreendedorismo como um todo, no core, para, com o tempo, entender que era importante desenvolver nos nossos estudantes o intraempreendedorismo. Acontece que uma instituição de ensino é também uma corporação. O Grupo Integrado tem hoje 800 colaboradores. É uma empresa de um porte considerável e que, para conseguir desenvolver nos seus professores, para que estes desenvolvam em seus estudantes as iniciativas de intraempreendedorismo, de inovação, precisa primeiro ser uma instituição que fomenta o empreendedorismo e o intraempreendedorismo dentro de casa, com seus colaboradores. Então, a partir do momento que a gente começou a desenvolver isso aqui dentro de casa, com os nossos colaboradores, nós passamos naturalmente a ofertar isso para os nossos estudantes. E aí nós fomos transformando a matriz curricular no último ano, inclusive, quando a gente, já fazendo parte do AGTEC Garage, transformamos o nosso currículo, nós incluímos o conceito de empreendedorismo no core e trouxemos a transformação digital como um braço do intraempreendedorismo dentro do nosso currículo. E, claro, a gente vai conversar mais, obviamente, mas nós também trouxemos para o currículo inovação, formação de startups e o próprio concurso de inovação, que explora tanto a inovação dentro das organizações quanto a inovação aberta, que faz com que os nossos estudantes estejam mais preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. Tudo isso que a gente está falando são as pessoas. A gente está ouvindo a Bianca, a Dalana, o Rafael, mas a gente quis ouvir também quem estava lá na ponta, participando dos programas de intraempreendedorismo, das iniciativas que eles desenvolveram. Então eu vou pedir agora para a gente dar o play em 2 depoimentos da John Deere para escutar das pessoas o que elas acharam de participar dessas ações. Olá, eu sou Valéria Victório, supervisora de experiência do cliente aqui na Cocamar Máquinas, uma concessionária da John Deere aqui do norte do Paraná. Nós fomos ganhadores, também do prêmio CX Innovation na edição 2022 e estamos aqui, este ano ali na maior expectativa de também seguir em frente nessa premiação. Bom, mas antes de falar da expectativa em relação a tudo que nós aprendemos e estamos aplicando, eu faço um parêntese porque é necessário dizer que foi a partir deste programa que nós, na Cocamar, passamos a trabalhar de forma mais abrangente dentro da concessionária, com o conceito do intraempreendedorismo. E a gente passou a incentivar uma participação mais abrangente de todo o nosso time na criação de novas soluções. Então, para falar de expectativa, a expectativa era enorme e era como aproveitaríamos ao máximo os nossos conhecimentos, as oportunidades de negócio e, claro, o network disponibilizado. Participar do programa nos colocou, sem dúvidas, em outro patamar de entrega junto aos nossos clientes. Passamos a pensar, observando em como trabalhar em nossos projetos do dia a dia com uma gestão que gerasse conexão e interesse junto aos nossos clientes. No primeiro ano desta conexão, ter o nosso projeto, como eu disse no início, o CSC itinerante, sendo escolhido dentro do CX Innovation como o melhor projeto de experiência do cliente da rede John Deere Brasil, responde o quanto essa iniciativa da John Deere com a AGTEC Garage fez e faz a diferença em nosso trabalho diário. Vamos ouvir agora o segundo depoimento, depois eu abro para vocês comentarem. Olá, meu nome é Lucas, eu sou analista de experiência do cliente da Veneza Equipamentos Nordeste e fico localizado na Matriz, que é a Veneza Equipamentos aqui em Recife.
A minha expectativa com relação ao programa de intraempreendedorismo da John Deere, conduzido pela Agitec, é que seria, na verdade, uma condução com relação a regras e normas, com relação à participação e à entrega de projetos. Mas eu fiquei surpreso bastante e de forma positiva com a verdadeira aula, com a verdadeira consultoria e com a verdadeira grandeza de conhecimento que eu obtive através dos encontros, sejam eles presenciais ou remotos. Tirei muito proveito com relação deles e me sinto muito mais preparado para gerir projetos e sanar dores e melhorar a experiência do cliente. E participar do programa foi realmente muito gratificante. Eu posso dizer que é um Lucas antes da Agitec e depois da Agitec, mais engajado, mais preparado para gerir projetos, para entender melhor as necessidades do cliente e fortalecendo a minha marca, que é a Veneza e a John Deere. E os principais aprendizados foram esses: a questão de gerir projetos, saber validar problemas, entender se os problemas são realmente para tratar de uma dor do cliente ou se é realmente uma dor interna. Então foi bastante importante para mim, bastante proveitoso. Eu me sinto muito honrado e grato em fazer parte da história da Agitec nesse momento tão importante. E aí, gente, como que é ouvir dos clientes esse tipo de depoimento? Bom, o que dizer, né? Eu estava no dia 1, né, desse programa em 2021, né, junto com alguns líderes da John Deere, né, quando a gente teve a decisão por esse formato de programa de intraempreendedorismo junto aos concessionários, na qual a gente chamou de CX Innovation Awards, né, pontuando aqui. E a gente tinha uma série de planos, expectativas e métricas de sucesso para o primeiro ano. E agora, ouvindo esses depoimentos, né, depois do segundo ano de programa, a certeza de que a gente apostou e escolheu o melhor formato. Um formato onde a gente traz o aprendizado, né, e o empoderamento dessas pessoas como intraempreendedores. Como a Bianca já falou, a John Deere já é uma empresa inovadora, é uma empresa centenária que já está inovando. Mas como colocar, né, esse papel, né, essa missão e esse propósito em cada uma das pessoas? E o que eu tenho a falar, né, diante desses depoimentos aqui, ouvidos, na verdade, é um pedido e uma chamada de atenção às empresas que estão aqui ouvindo a gente, né? O intraempreendedorismo sendo levado a sério. O que eu quero dizer com isso? A gente está falando aqui de negócio, a gente está falando aqui de projetos onde tem uma possibilidade de capilarizar ele globalmente, né? A gente está começando Latinoamérica com esse programa, mas globalmente a gente está levando para fora, né, esses negócios. Então, ser levado a sério no sentido de que, poxa, que legal o empreendedorismo, mas vamos investir nesse lugar, vamos investir para desenvolver as pessoas, mas vamos investir para transformar e para criar novos negócios. Obviamente, fechando a minha fala, que na primeira edição, a Bianca está aqui inclusive para falar um pouco mais sobre isso, na primeira edição a gente tinha algumas métricas relacionadas com desenvolvimento de pessoas, empoderamento desses empreendedores, que, como o Rafael falou, está sendo trabalhado agora já dentro da universidade, mas que na John Deere a gente fez todo esse trabalho. E agora, no segundo ano, a gente já consegue perceber muito mais maturidade desses empreendedores, subindo a régua e transformando em negócio. Então, é realmente o empreendedorismo olhando para a cultura, mas olhando sim para mexer os ponteiros das organizações. Eu acho que é isso que é a parte legal aqui de ouvir esses depoimentos e perceber que a gente movimentou, né, as pessoas, mas também está mexendo aí os ponteiros da organização. Quer complementar? Claro, nossa, com certeza, porque como a gente fala muito assim dentro do RH, dá um quentinho no coração a gente ouvir depoimentos de pessoas que estão lá participando no dia a dia, porque no final elas que estão dedicando tempo para participar de tudo isso, né, e fazer acontecer. Eu sempre falo para eles, é vocês que fazem o programa acontecer, né? Aqui a gente fica fazendo a gestão, né, para dar o melhor, mas a participação ativa deles é o que faz o programa acontecer. Então, foi muito legal, obrigada por ter compartilhado os depoimentos, o que dá pra gente, né, essa certeza, ou pelo menos essa indicação de que a gente está no caminho certo, porque é uma mudança de paradigmas, né? Nós tínhamos no passado um programa similar que fazia uma premiação para os concessionários, baseado em projetos e resultados que eles
já tinham atingido durante o ano. E aí, em certo ponto, a gente falou, tá, como é que a gente coloca a inovação em relação a isso? E aí a fala da Dalana faz todo sentido, né? Porque a gente fala, como é que eu premio uma coisa que nem aconteceu ainda, né? Como é que eu premio, mas que na verdade é um investimento para fazer alguma coisa aflorar, alguma ideia aflorar, algum projeto acontecer ali, que eu sei que no futuro vai me dar um resultado, mas não baseado no que aconteceu no passado. E aí sim que a gente colocou esse novo modelo, esse novo formato de tipo, vamos investir em ter ideias, né? Vamos investir em ter uma folha em branco e o que vai sair daqui, vamos acreditar, porque isso é inovação na veia, né? E também não só falar, beleza, você tem uma folha em branco aí, me entrega alguma coisa, um projeto daqui a 6 meses. É como que eu consigo acompanhar o seu desenvolvimento, te dar as ferramentas durante esse processo, como que eu contribuo no seu aprendizado. Então, ouvindo, né, os 2 participantes, falando justamente sobre o quanto eles aprenderam ao longo dessa jornada toda que foi desenhada justamente para isso. Lógico que o resultado é a gente ter um projeto inovador, o resultado é a gente ter uma premiação, mas eu acho que essa é a parte que fica, né? Como que a gente colaborou e co-criou tudo junto, desde a sua folha em branco, quando você tinha, e como foi sua jornada de aprendizagem durante todo o processo. Então, com certeza, é muito reconfortante, né? A gente ouvir os depoimentos deles. Maravilha! E agora a gente vai ouvir o depoimento de uma empresa que contrata os egressos do Grupo Integrado. Olá, sou o Sérgio Favarão, da Cooperativa Copacom. Falar um pouco sobre o empreendedorismo no mercado de trabalho. Atualmente, as empresas elas buscam profissionais que tenham tal protagonismo em suas atividades. Nós estamos numa era colaborativa, né, dentro do mercado de trabalho. Então, cada vez mais a escuta ativa dos colaboradores faz com que as empresas se adaptem, inovem dentro das suas áreas de atuação. A criatividade, a proatividade, a comunicação clara e a capacidade de identificar dores e propor soluções são características cada vez mais requeridas pelos contratantes. E isso também acelera o crescimento profissional. Quando as universidades trabalham essas características ainda no período de formação, como é o caso, né, do Centro Universitário Integrado, o profissional ele chega muito mais preparado para atuar. Isso gera economia, tempo, investimento por parte da empresa, né, otimizando e acelerando o crescimento deste profissional. Rafael, e aí, como que é para você ouvir esse depoimento? Então, eu ouço como um fechamento de ciclo, sabe, gente? É legal ouvir também os depoimentos da equipe da John Deere e vivenciar. Eu acho que o AGTech Garage ele nos possibilita esse contato muito importante com o mercado, que é saber que o profissional que a gente está preparando, ele também vai ser acolhido por empresas inovadoras, empresas que fomentam o intraempreendedorismo. Esse depoimento do Sérgio é muito importante para nós, porque o Sérgio é um aluno, é um egresso nosso, ele se formou aqui com a gente em agronomia já faz acho que 15 anos, se não me engano, e hoje ele atua na Copacol, que é uma empresa aqui da região, aqui no Paraná, que pelo menos 25% a 30% dos engenheiros agrônomos são formados aqui pelo Integrado. Então, eles vêm dentro da instituição, no último semestre do curso, fazer os processos de recrutamento e seleção da empresa aqui no campus da instituição com os nossos alunos. Então, a gente já desenvolveu essa metodologia com eles de entender o que o mercado está buscando e preparar o nosso profissional para isso. E isso fecha um ciclo, já que nós aqui, enquanto universidade, estamos preparando bem o aluno, ele está chegando bem preparado no mercado, e o mercado está preparado para receber e para acolher esse aluno, o ciclo de aprendizagem ele se fecha e começa a evoluir. Então, sempre que a empresa evolui, no sentido de inovar, nós, enquanto instituição, também temos que buscar a inovação dentro de sala de aula para desenvolver os nossos estudantes. Pessoal, e a gente falou bastante dos benefícios do intraempreendedorismo, de como esse programa transforma as pessoas, mas quem está ouvindo a gente pode ter ali a brilhante ideia de querer montar um programa dentro da sua corporação.
Que cuidados é preciso ter para montar um programa de intraempreendedorismo? E se ele tiver ali algum problema de execução, o feitiço pode virar contra o feiticeiro? A gente pode ter pessoas desmotivadas ao invés de pessoas motivadas? Com certeza, Má. Eu acho que essa é uma ótima pergunta e é um ótimo contexto, né, para a gente falar um pouco sobre isso. Afinal de contas, estamos todos motivados depois desses depoimentos, mas é importante que a gente coloque o pé no chão, né? E como eu falei, o intraempreendedorismo levado a sério, porque a gente está olhando, obviamente, para as pessoas, o desenvolvimento dessas pessoas e a motivação delas como profissional e como profissionais, né? Mas também a gente está olhando para o futuro das empresas. E a gente precisa tomar cuidados tanto na etapa de estruturação de um programa como esse, quanto na etapa de desenvolvimento de um projeto como esse. De estruturação, quando a gente garante de fato que a gente tem um alinhamento de sucesso em relação a quem de fato está investindo nesse projeto, né? E as pessoas que de fato estão participando desse programa de empreendedorismo, né? O que eu falo de alinhamento de sucesso? Num primeiro momento, numa empresa onde de fato não tem uma cultura de empreendedorismo estabelecida, em algum momento eu preciso determinar métricas aonde eu vou trabalhar ali de fato com pessoas mais engajadas, né? Com quantidade de ideias, com essa mobilização interna. Num segundo momento, aí eu já vou estar falando em conversão, eu vou estar falando em negócio. É preciso que isso esteja muito bem alinhado, né? Afinal de contas, quando eu falo de programa de empreendedorismo, eu estou falando de testagem de ideias. E quando eu estou falando de testagem de ideias, eu estou falando de riscos que precisam ser tomados. E na mesma pesquisa que eu trouxe lá no início, onde os CEOs, né, responderam a pesquisa anual que a gente desenvolve todos os anos aqui na PwC, a gente percebe que 49% deles dizem que as lideranças não toleram pequenas falhas. Então é preciso realmente que toda essa questão, todas essas métricas estejam muito bem alinhadas para que não haja, né, desalinhamentos aí ao longo do caminho. E junto a isso, obviamente, a gente tem sponsor em todos os níveis. Muito se fala de a gente ter a pessoa, né, a grande liderança, né, aportando para esse programa, mas não só ela, né, mas as lideranças das áreas. No caso da John Deere, as lideranças dos concessionários são extremamente importantes. E a gente percebe, né, Bianca, você está aqui até para trazer um pouco mais disso, a gente percebe as concessionárias, né, que têm de fato líderes locais mais engajados com a causa do empreendedorismo, a gente percebe resultados muito mais impactantes dentro das concessionárias. Então, ter essas lideranças de diversos níveis apoiando é algo muito importante. E para fechar a etapa de estruturação, não poderia deixar de falar sobre alinhamento em relação aos próprios projetos, né? Aonde a minha empresa está indo? A minha empresa está indo agora, nesse momento, para pensar soluções para os concessionários, para o meu cliente, né? Relacionado aí com o desenvolvimento de novos negócios, eu estou olhando para novas ideias 100% novas, eu estou olhando para readequação e resolução de problemas. Isso precisa estar muito bem alinhado, né, junto com as pessoas que estão de fato à frente desse programa, para que de fato a mensagem chegue às pessoas que vão estar participando desse programa. Eu diria esses 3 pontos na etapa de estruturação. E na etapa de desenvolvimento, a gente também precisa olhar com bastante cuidado, né? A gente está falando aí dessas pessoas participantes terem tempo de dedicação, né, para esses projetos, né? Então, poxa, estou investindo ali num programa de empreendedorismo, eu preciso garantir que essas pessoas, para além das atividades diárias, elas vão ter de fato tempo para poder investir nessas novas ideias e nesse projeto, né? A gente precisa também, um outro ponto importante no desenvolvimento é não ser refém dos métodos. Né? Como a Bianca falou, é uma jornada de aprendizado, onde a gente traz ferramentas, traz possibilidades, conexões. Mas não necessariamente eu preciso usar o framework exato para determinada situação. Muitas vezes vem, não, porque eu preciso validar um problema, qual framework que eu uso? Olha, tem algo conceitual que a gente precisa trabalhar, que é, precisamos validar o projeto junto com os clientes. Mas não necessariamente existe o framework exato para isso. Então, não ficar refém disso e entender que a experimentação, na verdade, é a base que movimenta esse programa. E por último, né, cadência das ideias. E aí vem a parte do feitiço contra o feiticeiro, né? Legal, a gente tem aí, junto com a John Deere, a gente tem mais de quase 400 pessoas envolvidas nessa segunda edição do programa, né? De mais de 11 países da John Deere envolvidos nesse programa.
O que vai acontecer com essas ideias? E as ideias que forem premiadas, para onde vão? E as ideias que não forem premiadas, como que a gente dá cadência a isso? É preciso que tenha uma estruturação no pós-programa para que essas ideias sejam de fato endereçadas, para que de fato as pessoas tenham interesse e em continuar intraempreendendo. Então, olhando para esses cuidados, é muito importante que a gente olhe para a estruturação, mas também para a cadência, que exige de fato que a corporação tenha cada vez mais maturidade, né, para gerir programas cada vez mais maduros, né, e que a gente consiga cada ano aumentar a régua desses programas e ter pessoas mais capacitadas para esses mecanismos acontecerem. Perfeito. E eu sei que tem muitas empresas aqui, muitos executivos, muitas lideranças nos assistindo, que são empresas globais. E aí eu gostaria que a gente desse um highlight nesse ponto aqui. Vamos contar com a ajuda da Bianca para entender. Um programa híbrido funciona, Bianca, que você trabalha com as pessoas no presencial e no remoto para conseguir dar vazão para essas ideias e para poder engajar todo mundo ao redor do globo? Funciona. E a gente testou, né, e funcionou muito bem. Como a Dalana comentou, esse programa, ele é América Latina toda, né, então tem diversos países participando, e aí realmente não tem como, né, a gente pensar em fazer isso presencial, o programa já ia nascer morto, né. Mas foi muito importante a gente ter colocado uma etapa presencial no meio dele, né, então todos os encontros foram online, com uma aderência muito bacana, né, apesar do online, às vezes a gente fica, ai meu Deus do céu, o pessoal de câmera fechada, né, e lá vai a Bianca mandar o povo abrir câmera, enfim, né, mas o presencial veio mais pessoas do que a gente estava esperando, né, e apesar de ser um formato de programa que a gente colocou que é uma competição, né, porque tem um prêmio no final para os ganhadores, né, a gente viu que no momento presencial eles deixaram florescer toda a parte colaborativa, né, então o quanto que um entendeu que falou, nossa, meu projeto tem uma similaridade com o teu, né, as nossas dores também são muito parecidas, a troca, a energia, né, o olho no olho. A gente não consegue isso com o online, e foi muito legal depois ter escutado dos participantes o quanto eles valorizaram esse momento do presencial, então foi uma aposta muito bacana que a gente fez que deu certo. Bianca, por favor, como que é dentro de uma organização do tamanho da John Deere, com todos os compromissos que os funcionários já têm no dia a dia, fazer parte ainda mais de um programa de intraempreendedorismo? Legal, e ótima pergunta, porque é um desafio mesmo, né? Mas, gente, eu vou erguer a bandeira da ambidestria aqui com muita força, né? Porque eu acho que é isso que a gente tem que fomentar, né? Quando a gente fala de ambidestria, trazer a importância do hoje, né? Todo mundo tem conta para pagar, todo mundo vai receber o salário no final do mês, todo mundo tem meta no final do mês para cumprir, e eu sei que a nossa cabeça tá aqui, né? O nosso gestor que está nos cobrando os resultados do mês, e a venda que a gente tem que fazer, enfim, os resultados que a gente tem que atingir, mas isso tudo tem que estar num equilíbrio com o outro pratinho que eu tô balançando aqui desse lado, que é o que eu tô pensando para o futuro, né? Como que eu tô olhando, me organizando para aquilo que nem vi ainda, né? Ou como que eu tô lidando com as minhas folhas em branco, o que eu tô colocando nessas folhas em branco que eu vou colher daqui a pouco. Então, assim, essa percepção de que o futuro, né, é tão... uma coisa tão distante, né, que a gente não sabe. Não, o que a gente está fazendo hoje é o futuro do amanhã. Então, essa bandeira eu acho que é uma das mais importantes para a gente trazer a importância de se trabalhar olhando as duas coisas simultaneamente, né? E aí, como a gente viu nos depoimentos, né, a hora que eles entendem tudo isso e que tem o aprendizado todo no meio, faz sentido, né? Afinal, aqui a gente está falando, inovação é feita de pessoas para pessoas. Ninguém aqui está falando, quando a gente fala de tecnologia, entra naquelas conversas malucas de robô e tudo mais. Não, você está fazendo o que você vai fazer para as pessoas no amanhã,
né? Então, eu acho que essa é a principal forma ali, e é lógico que todo um apoio da liderança, né? Como a Dalana também já comentou, na John Deere, a nossa alta liderança, a diretoria ali, é muito engajada, né, nesse programa, porque eles sabem da importância de tudo isso, então eles atuam realmente como patrocinadores. Então, todos os projetos que estão sendo criados ali, eles têm essa visibilidade para todos os diretores da empresa, né? E aí isso traz essa importância, né, e essa relevância também para a gente conseguir esse engajamento dos nossos participantes. Maravilha! E a gente veio caminhando nessa jornada de inovação aqui, os episódios da nossa série, falando muito de inovação aberta. E aí eu não poderia deixar de trazer esse assunto para a mesa. Eu sei que ele é complexo, mas conto com vocês para ajudar a gente a destrinchar. Quando que eu devo olhar para a inovação aberta e quando eu devo olhar para o intraempreendedorismo, né? Para quem perdeu algum episódio, inovação aberta é quando a gente fala que as organizações estão olhando para os seus muros lá fora, né? Então, cooperação com startup, com academia, com outras empresas. Então, queria ouvir de vocês. Quando que é uma coisa, quando que é outra coisa? Bom, existem dois caminhos, né? Empresas que estão de fato nessa jornada de inovação, elas podem usar desses dois mecanismos separados ou juntos, né? Quando eu tô falando de um problema onde eu já tenho muita clareza, né, como corporação de que eu preciso resolver, ou eu tenho um futuro muito claro, eu de fato consigo conectar diretamente com os empreendedores que já têm solução, né? Hoje em dia na GTech Garage a gente tem mais de 100 startups que estão muito próximas a gente, dos mais diferentes setores e das mais diferentes tecnologias, né, que podem ajudar os nossos clientes, né, a resolverem problemas. Então a própria John Deere, o Grupo Integrados, poxa, eu tenho um problema, eu tenho uma perspectiva, né, de resolver essa solução de forma rápida, por que não conectar com quem já tem? Né? E quando eu tô falando de um programa de empreendedorismo, quando eu tô falando de mecanismos, movimentos de empreendedorismo, que aqui na John Deere é um programa, mas e que muitas organizações é realmente um mecanismo que ele funciona o tempo inteiro como uma ferramenta de captura de ideias e desenvolvimento de projetos, eu tô falando realmente de desenvolver o meu empreendedor. Tô falando dessa pessoa que já conhece muito bem a empresa, que sabe muito bem tecnicamente determinado assunto, que vou de fato desenvolver internamente essa solução. E aí, de fato, muitas vezes eu preciso de um tempo, né, de desenvolvimento interno para que isso aconteça. Então, é muito importante que a gente olhe para esses dois lados, né? Quando eu já tenho o problema muito claro, eu posso conectar diretamente, e por que não até internamente tem alguma solução já desenvolvida, né? Mas, quando realmente eu preciso desenvolver, né, e eu preciso trazer os colaboradores e preciso da expertise técnica interna, é importante que eu traga o colaborador junto. E aí eu trago um adendo para o programa da John Deere e para outros programas que a gente trabalha junto a parceiros, que é, por que não eu intraempreender e fomentar junto a esses colaboradores o uso da inovação aberta, né? Eu, como colaborador, valido um problema e busco no mercado, né, essa solução junto a startups, a academia. Então, elas podem ser trabalhadas separadamente, mas juntas, elas sim podem ser uma força incrível aí para o desenvolvimento de novos negócios e resolução de problemas. Aí eu posso dar o caso prático claro, aqui, por né? favor. Que a gente tem um dos nossos participantes, grupos participantes ali do nosso programa, de um concessionário, eles estão usando startup no programa deles, no projeto deles. Que legal. Né? Então, olha, acontece, né? A gente vê ali já um interesse, fala, poxa, eu tenho um projeto, e é um projeto muito legal, de análise de solos e tudo mais, e aí foi lá e foi buscar, né, a parceria com a startup, e estão lá juntos. Então, é muito legal de ver essa sinergia já acontecendo na prática. Sensacional. Rafael, quer complementar? Eu acho que eu posso complementar e até contribuir considerando o grupo integrado enquanto corporação, já que eu estou hoje numa cadeira que fomenta o intraempreendedorismo dentro dessa organização, que é uma diretoria que cuida de novos negócios. Mas antes de qualquer coisa, a gente precisa entender que é uma questão de cultura, como já foi muito bem apontado aqui pelas meninas anteriormente. Se a gente tiver uma cultura institucional, uma cultura organizacional que investe no
intraempreendedorismo investe na inovação, nós vamos conseguir fazer com que o funcionário e as lideranças entendam a importância da inovação e consigam organizar o seu tempo para trabalhar num programa de intraempreendedorismo. Se a gente tem uma cultura organizacional que fomenta a inovação, a gente vai conseguir trabalhar no meio híbrido. As organizações cada vez mais têm tido essa discussão, principalmente pós-pandemia, da relação entre o híbrido, o online, o presencial. Eu, enquanto instituição de ensino aqui, nós temos pela primeira vez, nós desenvolvemos o nosso curso de agronomia no formato semipresencial. Aulas online que dão ao estudante uma capacitação teórica e aulas práticas presenciais para justamente ter essa vivência. Então, acreditando que na educação é possível fazer um ensino híbrido, nas organizações a gente também consegue colocar iniciativas que possam fomentar o intraempreendedorismo, a inovação num formato híbrido. E, por fim, obviamente, se a gente tem uma cultura organizacional focada na inovação, focada no intraempreendedorismo, nós vamos desenvolver nossas lideranças e desenvolver os nossos colaboradores de tal forma que, a partir do momento que a gente decide fazer um processo de inovação aberta, que a gente começa a investir em outras empresas, em startups, isso já é mais natural. Também tem um caso aqui internamente, o Grupo Integrado adquiriu 2 startups, uma no passado, uma no retrasado, que são da área de educação também, claro, conversam com a gente, mas a nossa cultura organizacional mudou. Não impomos a nossa cultura, a cultura das startups, obviamente, porque senão a gente poderia até matar a startup, mas, pelo contrário, nós aprendemos com as startups para melhorar a nossa cultura de inovação, e isso só fez uma curva exponencial para que a gente desenvolvesse os nossos times para o intraempreendedorismo e para a inovação. Excelente! E aí agora, sentando aqui um pouquinho na cadeira daquela pessoa que está assistindo a gente e fala, minha organização se considera inovadora, né? A gente se vê ali na fronteira, mas não tem um programa de intraempreendedorismo. E agora, uma empresa que não tem um programa desse, ela pode se considerar inovadora? O que vocês têm a dizer sobre isso, pessoal? A gente tem essa confusão e isso não é uma crítica, muito pelo contrário. Se a sua empresa já se considera uma empresa inovadora, eu vou dar um exemplo aqui da reitora do Centro Universitário Integrado, que é uma pessoa que já passou dos 70 anos, ela está há 37 anos à frente da organização, já está passando o bastão, inclusive, e ela sempre cita que o Grupo Integrado é uma instituição inquieta. Ela usa sempre essa frase da instituição inquieta, que é, na verdade, quando a gente traz para o nosso meio, é uma instituição que se coloca como inovadora. Mas a partir do momento que a gente quer se vender como uma instituição inovadora, eu volto na discussão da cultura. A nossa cultura tem que ter um processo de inovação. E se a gente estiver preparados para isso, ao desenvolver um programa de intraempreendedorismo, a gente vai estar mais preparado para a inovação com seriedade, para a inovação com método e para a inovação principalmente com resultado, porque esse também é uma das grandes críticas à inovação. Existe a inovação pelo propósito, mas a inovação também tem que ter resultado para as organizações. Então, tendo esse programa mais estruturado dentro da organização, desenvolvendo os times, desenvolvendo as lideranças, o sucesso na inovação vai ser muito maior. Bianca? Então, essa pergunta é reflexiva, assim, né? De tipo, existe a inovação sem o intraempreendedorismo? E a gente, né, Dalana, a nossa primeira resposta é sempre assim, ó, existir, existe, né? Como que não? Inovação não é uma coisa de hoje, inovação existe desde que o mundo é mundo, né? Talvez a gente só não deve ter esse nome, né? Não estava tão na moda falar. Mas quando você tem... E aí, muito conectado à fala do Rafael, né? Quando você tem isso já instalado na sua cultura e quando você realmente investe nos programas ou em iniciativas ou em qualquer que seja a relação que você vai ter com o intraempreendedorismo,
isso vai potencializar, né? Então, nossa, mas poxa, a John Deere tá aí fazendo um super programa de 6 meses e depois vai ter uma mega premiação e tudo mais. Não é só assim, né? Você simplesmente, às vezes, pode investir nas habilidades, né? Desenvolver os seus colaboradores com os skills que tem dentro do intraempreendedorismo. Então, aqui a gente está falando senso de dono, né? A gente está falando de como que eu estimulo esse olhar fora da caixa, como que eu estimulo criatividade nos colaboradores, o pensamento crítico e principalmente coragem também, né? Então, uma forma da gente começar também a fazer isso é estimular essas habilidades, porque aí depois o resultado, o projeto, ele é consequência, ele vai vir, a inovação vai vir, né? E aí você, quando investe em iniciativas nesse âmbito do intraempreendedorismo, você potencializa a inovação ali e você trabalha dentro dessa cultura. Eu diria que o intraempreendedorismo é inevitável, né? Quando as empresas chegam, né, no Hub e querem começar esse movimento, né, querem começar o movimento de inovação em si, sempre acaba caindo nesse lugar, né? Porque por mais que eu tenha uma pessoa engajada dentro das organizações, um sponsor que está de fato, né, levando a organização a ter esses movimentos, ele não vai conseguir fazer tudo sozinho. De fato, ele precisa engajar a menor ou maior grau pessoas para ajudá-los nesse caminho. E tem uma coisa que eu gosto de pensar do intraempreendedorismo é que toda empresa, seja há décadas atrás, seja ontem, elas sempre se iniciaram como uma pequena empresa, né? E o intraempreendedorismo, assim como vários movimentos que a gente tá vendo, né, no nosso cenário atual, nessa nova dinâmica, o intraempreendedorismo é um resgate a essa essência, né? É você entender que todos, de fato, são donos daquela corporação e que podem sim ajudar na construção do futuro. Então, eu acho que sim, existe, mas que é inevitável, de uma forma ou de outra, seja através de um programa, seja através do desenvolvimento de capacidades e skills, como a Bianca falou, o intraempreendedorismo ele vai acontecer. Tanto é que os nossos grandes clientes hoje, que a gente vê de fato os ponteiros aí, né, se mexendo, a gente está falando de empresas onde tem esse pilar de intraempreendedorismo. Diversos são os mecanismos muito bem estabelecidos, né? Então, o intraempreendedorismo é esse convite às empresas a voltarem na sua essência. Sensacional, assim, eu não sei vocês, mas meu grau de motivação já tá lá em cima, tô quase levantando da cadeira, bora empreender, gente. Bora! Então, eu queria agradecer demais aqui os nossos convidados. Se teve alguma pergunta sua aí de casa que não foi respondida, por favor, deixa aqui nos comentários. A gente sabe que o intraempreendedorismo, ele suscita várias questões. E com certeza vou pedir aqui a ajuda dos nossos especialistas para voltar com vocês. Muito obrigada, pessoal. Continuem acompanhando a nossa série e também o Agitec Garage nas nossas mídias sociais. Foi um prazer tê-los aqui e até o próximo episódio. Obrigada. Até mais.